Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 25. Como fuzileiro naval, Gabriel havia adquirido várias técnicas de sobrevivência, e uma das que Jane invejava era a capacidade do marido de conseguir tirar algumas horas preciosas de sono sempre que a oportunidade se apresentava. Minutos depois de os comissários de bordo diminuírem a iluminação da cabine, ele reclinou o banco, fechou os olhos e viajou imediatamente para a Terra dos Sonhos. Jane ficou acordada a seu lado, contando as horas que faltavam para o pouso e pensando em Millie Jacobson. A única sobrevivente do malfadado safari não tinha voltado para Londres, como Jane imaginara, mas vivia agora numa cidadezinha do Vale do Rio Exe, na África do Sul. Depois de 2 semanas apavorantes tentando sobreviver na selva, suja de lama e sem comer nada além de ervas e mato, a moça nascida e criada em Londres, onde trabalhava numa livraria, não tinha voltado à sua cidade natal, preferindo permanecer no mesmo continente que quase a matara. As fotografias de Millie Jacobson posteriores à experiência na selva deixavam claro que ela havia emagrecido terrivelmente ao fim do suplício. A foto do passaporte britânico mostrava uma jovem de cabelo castanho com olhos azuis e rosto em formato de coração, agradável e comum, nem bonito nem feio. A foto tirada no hospital durante a recuperação era de uma mulher tão transformada que Jane mal conseguia acreditar que se tratava da mesma pessoa. Em algum lugar da selva, o que outrora havia sido Millie Jacobson ficará para trás, como a pele de uma cobra, para revelar uma criatura esquelética e escurecida pelo sol, com olhos assombrados. Enquanto todos os outros passageiros do avião pareciam dormir, Jane revisava mais uma vez o arquivo policial dos assassinatos do safari de Botsuana. Na época, houve muita publicidade sobre o caso no Reino Unido, onde Richard Henrique era um célebre escritor de livros de suspense. Nos Estados Unidos, ele não era muito conhecido, e Jane nunca havia lido seus romances, que eram descritos pelo time de Londres como repletos de ação e testosterona. O artigo do time se concentrava quase exclusivamente em Henrique, dedicando apenas 2 parágrafos à sua namorada, Millie Jacobson. Mas era Millie que agora absorvia a atenção de Jane, e ela fitou o retrato da jovem que constava no arquivo da Interpol. A fotografia havia sido tirada logo depois de todo o suplício, e, no rosto de Millie, Jane viu um reflexo de si mesma não muitos anos antes. Ambas haviam sido tocadas pela mão fria de um assassino e tinham sobrevivido. Esse toque era algo que não se esquecia nunca. Ela e Gabriel haviam deixado Boston num dia de chuva e granizo, e o clima durante a breve escala em Londres não se achava menos cinzento e gelado. Portanto, foi um choque sair do avião algumas horas depois para o calor do verão da cidade do Cabo. Ali as estações se inverteram completamente. No aeroporto onde todos os demais estavam de bermuda e camiseta, Jane ainda usava blusa de gola rolê e o suéter de lã que vestira em Boston. Depois de pegar as malas e passar pela imigração, estava encharcada de suor e desesperada para ficar só de camiseta. Estava tirando a blusa de gola rolê quando ouviu um homem exclamar: "Di, a máquina. Você finalmente veio à África. Eik, obrigado por nos receber", disse Gabriel. Jane terminou de tirar a blusa e se deparou com o marido e um homem louro, enorme, dando tapas nas costas um do outro, a saudação tipicamente masculina que é ao mesmo tempo uma agressão e um abraço. "Voo demorado, não?", perguntou Eik. "Mas agora você vai curtir um pouco de calor." Ele se virou para Jane com um olhar que fez com que ela se sentisse nua com sua camiseta fina. Os olhos dele pareciam inusitadamente claros no rosto bronzeado, o mesmo tom prateado de azul que ela já vira nos olhos de um lobo. "E você é Jane", disse ele, estendendo a mão úmida e grossa. "Eik Andriessen. É um prazer finalmente conhecer a mulher que fisgou a máquina. Achei que ninguém seria capaz disso." Gabriel riu. Jane não é uma mulher qualquer. Enquanto eles se cumprimentavam,
Jane sentiu quem a avaliava e imaginou se ele esperava que a máquina tivesse fisgado uma mulher mais bonita, uma mulher que não descia do avião parecendo um trapo. Também ouvi falar muito de você, disse ela, sobre uma noite de bebedeira em Haia há 12 anos. Encolheu para Gabriel. Espero que você tenha contado a ela a versão editada. Quer dizer que tem mais além de 2 homens indo a um bar? Hank soltou uma risada. Isso é tudo que você precisa saber. Ele pegou a mala dela. Vamos para o carro. Ao se dirigirem à saída do terminal, Jane se manteve alguns passos atrás dos homens, deixando botar a conversa em dia. Gabriel havia dormido durante quase todo o trajeto desde Londres e caminhava com a energia de quem está ávido para aproveitar o dia. Ela sabia que Hank era uns 10 anos mais velho que Gabriel, que ele havia se divorciado 3 vezes, que era de Bruxelas e trabalhava uma década no escritório da Interpol na África do Sul. Também sabia da reputação dele de bebedor e mulherengo, e ficou imaginando que tipo de confusão havia arrastado Gabriel naquela notória noite em Haia. Sem dúvida tinha sido ideia de Hank, porque ela não conseguia imaginar seu marido puritano como alguém que gostava de arrumar confusão na noite. Só de observá-los, dava para ver qual dos dois era mais disciplinado. Gabriel tinha o corpo esguio de um corredor e andava com firmeza, ao passo que a grande circunferência abdominal de Hank era um claro sinal de apetites incontroláveis. Mas os dois evidentemente se davam bem, uma amizade calcada no calor da investigação de assassinatos em Kosovo. Hank os conduziu a um BMW prata, o carro preferido de todo homem à caça de mulheres, e apontou para o banco da frente. Jane, você gostaria de ir na frente? Não, deixe o Gabriel. Vocês dois têm muitas histórias para botar em dia. A visão daí de trás não é tão boa, comentou Hank, quando eles já afivelavam os cintos de segurança. Mas garanto que vocês vão adorar a vista do lugar aonde vamos. E aonde vamos? A Montanha da Mesa. Vocês vão passar pouco tempo aqui, e esse é um lugar em que não podem deixar de ir. O quarto do hotel de vocês provavelmente ainda não está pronto mesmo, então por que não vamos direto para a montanha? Gabriel se virou para ela. Você está afim, Jane? O que ela realmente queria era um banho e cama. A cabeça doía por causa do sol ofuscante, e sua boca tinha gosto de alcatrão. Mas, se Gabriel podia desmarcar do avião com disposição para um dia de turismo, ela faria melhor que podia para acompanhar os rapazes. Vamos, sim, respondeu. 1h30 depois, eles paravam no estacionamento do bondinho da Montanha da Mesa. Ao saltar do carro, Jane fitou os cabos que se perdiam montanha acima. Não tinha exatamente medo de altura, mas a ideia de subir ao alto daquela montanha estonteante lhe deu um aperto no estômago. De repente, não estava mais exausta. Só pensava em cabos rompendo e numa queda de 600 metros para a morte. Lá em cima fica a vista que prometi a vocês, disse Hank. Meu Deus, tem gente pendurada naquela parte do penhasco, exclamou Jane. A Montanha da Mesa é um dos lugares preferidos dos montanhistas. Eles são loucos? Ah, todo ano morrem alguns. Depois de uma queda dessa altura, não é resgate, é recuperação de corpo. E é para lá que estamos indo? Lá em cima? Você tem medo de altura? Os olhos claros de Lobo se voltaram para ela, divertidos. Acredite, Hank, disse Gabriel, com uma risada. Mesmo se tivesse, ela jamais admitiria. E um dia desses o orgulho vai me matar, pensou Jane ao entrar no bondinho com dezenas de outros turistas. Ela se perguntou qual fora a última vez que o sistema havia sido vistoriado. Estudou os funcionários do bondinho para ver se alguém lhe parecia bêbado, chapado ou maluco. Contou o número de pessoas, para se certificar de que não estavam ultrapassando o limite de passageiros indicado e torceu para que desse uma boa margem de peso para homens grandes como Hank. Então o bondinho subiu em direção ao céu, e ela só conseguiu se concentrar na paisagem. Seu primeiro panorama da África, disse Hank, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. Está surpresa. Ela engoliu em seco. Não é o que eu imaginava. O que você imaginava? Leões e zebras correndo por toda parte? Exatamente. É como a maioria dos americanos imagina a África. Vê muitos programas sobre a natureza na televisão. Quando descem do avião usando roupa de safari, ficam surpresos ao ver um lugar moderno como a Cidade do Cabo. Sem uma zebra à vista, senão no zoológico. Eu meio que esperava ver uma zebra. Então deveria ficar mais uns dias, pegar um avião até a selva. Eu adoraria, respondeu ela, com um suspiro. Mas viemos a trabalho, com um orçamento curto, sem tempo para diversão. O bondinho parou e as portas se abriram. Então vamos trabalhar, disse Hank. Não existe nenhum motivo para não aproveitarmos a vista ao mesmo tempo. Do topo da Montanha da Mesa, Jane contemplava a embevecida paisagem enquanto Hank mostrava os pontos de referência da Cidade do Cabo, os afloramentos rochosos conhecidos como Monte do Diabo e Colina do Sinal, a Baía da Mesa e, ao norte, a Ilha Robin, onde Nelson Mandela passou quase 2 décadas preso. Tem muita história aqui. Eu poderia falar sobre o país por horas. Hank se virou para ela. Mas agora vamos trabalhar. Os assassinatos de Botsuana. Gabriel me disse que você participou do caso. Não da investigação inicial, que aconteceu em Botsuana. A Interpol se envolveu só depois que a polícia de Botsuana descobriu que o assassino tinha cruzado a fronteira e entrado aqui no país. Ele usou cartões de crédito de 2 vítimas em cidades da fronteira, em estabelecimentos comerciais que não pediam senha. A caminhonete do safari foi encontrada abandonada perto de Johannesburgo. Embora os crimes tenham sido cometidos em Botsuana, Johnny Postumus é cidadão sul-africano. O caso abrange vários países, motivo de a Interpol ter entrado em cena.
Emitimos um alerta vermelho para a prisão de Postumus, mas ainda não fazemos ideia do paradeiro dele. Houve algum progresso no caso? Nada significativo. Mas vocês precisam entender as dificuldades que enfrentamos aqui. Ocorrem cerca de 50 assassinatos por dia no país, 6 vezes o índice de homicídios nos Estados Unidos. Muitos casos não são solucionados, a polícia fica sobrecarregada e os laboratórios criminais não recebem dinheiro suficiente. Além disso, esses assassinatos aconteceram em Botsuana, outro país. Trabalhar com jurisdições diferentes aumenta a dificuldade. Mas vocês têm certeza de que Johnny Postumus é o culpado? Perguntou Gabriel. Andriessen se deteve, e esses poucos segundos de silêncio falaram mais alto do que qualquer palavra que pudesse seguir. Eu tenho dúvidas. Por quê? Investiguei minuciosamente o passado dele. Johnny Postumus nasceu na África do Sul, filho de fazendeiros. Aos 18 anos, foi trabalhar num desses hotéis que oferecem safari em Sabi Sands. Mudou-se para Moçambique e Botsuana e acabou se firmando como guia autônomo. Nunca houve nenhuma reclamação. Ao longo dos anos, criou a reputação de ser um homem de confiança. Exceto por uma briga quando estava bêbado, não tinha ficha criminal e nenhum histórico de violência. Que você saiba. É verdade, pode ter acontecido algum incidente de que nunca recebemos queixa. Se a pessoa mata alguém na selva, o corpo talvez nunca seja encontrado. Mas me incomoda o fato de que jamais tenha havido um sinal. Nada em seu comportamento anterior que indicasse que um dia ele levaria 8 pessoas para os confins do Delta e mataria 7 delas. Segundo a única sobrevivente, foi exatamente o que aconteceu, argumentou Jane. Assentiu Hank. Foi o que ela disse. Você tem dúvidas em relação a ela? Ela identificou o Postumus só com base num retrato de passaporte, tirado 2 anos antes, mostrado a ela pela polícia de Botsuana. Não existem muitas fotografias dele. A maioria se perdeu quando a casa dos pais pegou fogo, há 7 anos. Lembrem-se, Millie Jacobson saiu da selva semi-morta. Depois de todo aquele martírio, e só com um retrato de passaporte para a identificação, será que podemos mesmo confiar no parecer dela? Se não foi Johnny Postumus, quem teria sido? Sabemos que o assassino usou os cartões de crédito das vítimas. Também levou os passaportes. Nas semanas que se passaram até elas serem declaradas desaparecidas, poderia ter assumido suas identidades. Isso lhe permitiria ser qualquer pessoa, ir a qualquer lugar do mundo, inclusive aos Estados Unidos. E o verdadeiro Johnny Postumus? Você acha que ele está morto? É só uma teoria. Mas existe algum vestígio que a corrobore? Um corpo? Restos mortais? Temos milhares de restos mortais sem identificação em todo o país. O que nos faltam são recursos para identificar todos. Por causa do acúmulo de pedidos de DNA nos laboratórios criminais, a identificação de uma vítima pode demorar meses, até anos. Postumus poderia estar entre elas. Ou pode estar vivo, morando em Boston, sugeriu Jane. Talvez não tenha ficha criminal porque nunca cometeu um deslize até Botsuana. Você está se referindo a Millie Jacobson. Ele a deixou escapar. Em ficou em silêncio por um instante, contemplando a vista da baía da mesa. Na época, duvido que ele tenha considerado isso um problema. Deixá-la escapar. A única mulher que poderia identificá-lo, ela estava praticamente morta. Nenhum turista, homem ou mulher, sobreviveria 2 dias no Delta, que dirá 2 semanas. Ela devia ter morrido lá. Por que não morreu? Força? Sorte? Ele deu de ombros. Um milagre. Você a conheceu, disse Gabriel. O que achou dela? Faz alguns anos que a interroguei. O sobrenome dela já não é Jacobson, agora é Dibrum. Ela se casou com um sul-africano. Eu me lembro de que era uma mulher totalmente comum. Essa foi minha impressão e, para ser sincero, fiquei surpreso. Tinha lido o depoimento dela e sabia o que supostamente tinha passado. Estava esperando encontrar a Mulher Maravilha. Jane franziu o rosto. Você não acha que o depoimento dela foi verdadeiro? Que ela andou entre elefantes selvagens? Que passou 2 semanas na selva, sem comida nem armas? Que sobreviveu alimentando-se apenas de mato? Ele balançou a cabeça. Não é de admirar que a polícia de Botsuana tenha duvidado da história no começo, até confirmar que 7 estrangeiros tinham deixado de embarcar em seus devidos voos internacionais, de volta para casa. Os policiais conversaram com o piloto que os havia levado à selva. Perguntaram por que ele não tinha comunicado o desaparecimento. Ele explicou que havia recebido um telefonema em que disseram que todos tinham voltado a mão por terra. Foram necessários alguns dias para a polícia de Botsuana finalmente entender que Millie Jacobson estava dizendo a verdade. Mas você parece duvidar. Por quê? Quando a conheci, ela me pareceu um pouco perturbada. Como assim? Reclusa. Inacessível. Ela mora numa cidadezinha do interior, onde o marido tem uma fazenda. Quase nunca sai da região. E se recusou a vir à cidade do Cabo para o interrogatório. Tive de ir a Toes River para encontrá-la. Vamos lá amanhã, informou Gabriel. Foi o único jeito de ela concordar em nos ver. É uma viagem agradável. Belas montanhas, fazendas e vinhedos. Mas é uma viagem. O marido é um africâner grandalhão e carrancudo que a mantém afastada de tudo. Para protegê-la, imagino, mas ele deixa claro que não quer a polícia incomodando a esposa. Antes de falar com ela, vocês vão ter que passar pela aprovação dele. Entendo isso perfeitamente, disse Gabriel. É o que qualquer marido faria. Isolar a mulher no meio do nada, mantê-la em segurança de todas as maneiras possíveis. Supondo que ela coopere com isso. Ele olhou para Jane.
Porque Deus sabe que nem todas cooperam. Hank soltou uma risada. Estou vendo que vocês já discutiram o assunto. Porque Jane se arrisca demais. Eu sou policial, defendeu-se Jane. Como eu poderia enfrentar os criminosos se você me trancasse em casa para me proteger? É o que esse cara parece estar fazendo com a mulher, escondendo-a do mundo. E antes você vai ter que lidar com ele, disse Hank. Explicar que a ajuda da esposa é essencial. Convencê-lo de que ela não correrá nenhum perigo, porque isso é tudo que importa para ele. Ele não fica incomodado com a possibilidade de Johnny Possumuz estar matando outras pessoas por aí? Ele não conhece as vítimas. Está protegendo os seus, e você precisa ganhar a confiança dele. Você acha que Millie vai cooperar conosco? Perguntou Gabriel. Só até certo ponto, e quem pode culpá-la? Imagine o que ela passou para sair viva do Delta. Quando a pessoa sobrevive a algo assim, nunca mais é a mesma. Algumas pessoas ficam mais fortes, observou Jane. Outras ficam destruídas. Hank balançou a cabeça. Acho que Millie agora não passa de um fantasma. Capítulo 26. Apesar de tudo que havia passado na selva, Millie Jacobson não retornará ao conforto familiar de Londres, mas se estabelecerá numa cidadezinha do Vale do Rio Exe, na província de Cabo Ocidental. Se fosse Jane que tivesse sobrevivido a 2 semanas infernais, fugindo de leões e crocodilos, suja de lama, comendo ervas e mato, ela teria voltado direto para a própria cama, em seu bairro, com todas as muitas conveniências urbanas. Mas Millie Jacobson, vendedora de livros em Londres, tinha abandonado tudo que conhecia, tudo que havia sido, para viver na remota cidade de Toes River. Ao olhar pela janela do carro, Jane entendeu que havia traído Millie àquele lugar. Era uma paisagem de montanhas, rios e fazendas, pintada nas cores luxuriantes do verão. Tudo naquela terra lhe parecia fora dos eixos, desde as estações do ano, com clima indefinido, ao sol que seguia ao norte. Quando fizeram uma curva, ela de repente se sentiu tonta, como se o mundo tivesse saído de órbita. Fechou os olhos, esperando que tudo parasse de girar. Que lugar lindo! Não dá vontade de voltar para casa, comentou Gabriel. Fica bem longe de Boston, murmurou ela. Bem longe de Londres também. Mas entendo porque ela não quis voltar. Jane abriu os olhos e fitou as muitas videiras, as frutas amadurecendo ao sol. O marido dela é dessa região. As pessoas fazem loucuras por amor. Como se mudarem para Boston? Ela o encarou. Você se arrepende de deixar Washington para ficar comigo? Deixa eu pensar. Gabriel. Ele riu. Se me arrependo de casar e ter a filha mais linda do mundo, o que você acha? Acho que muitos homens não fariam o sacrifício. Nunca se esqueça disso. É sempre bom ter uma mulher agradecida. Ela voltou novamente os olhos para as videiras. Por falar em agradecida, vamos ficar devendo a minha mãe por cuidar da Regina. Acha que devíamos mandar para ela uma caixa de vinhos sul-africanos? Você sabe que ela e Vince adoram. Ela se deteve. Vince Corsac não estava mais na vida de Angela, agora que seu pai havia voltado. Ela suspirou. Nunca achei que eu fosse dizer isso, mas sinto saudade de Corsac. Evidentemente, sua mãe também. Será que sou uma filha má por querer que meu pai volte para a vadia dele e nos deixe em paz? Você é uma boa filha. Para a sua mãe, que não me ouve, está tentando deixar todos felizes, menos a si própria. É uma escolha dela, Jane. Você precisa respeitar isso, mesmo que não entenda. Assim como ela não entendia a escolha de Millie Jacobson de ficar nesse canto remoto do mundo, tão distante de tudo e todos que conhecia. Pelo telefone, Millie deixará claro que não iria a Boston para ajudar na investigação. Tinha uma filha de 4 anos e um marido que precisavam dela, a desculpa padrão aceitável que uma mulher pode dar quando não quer admitir o verdadeiro motivo, que morre de medo do mundo. Hank Andriessen havia chamado Millie de fantasma e lhes avisara que eles nunca conseguiriam convencê-la a deixar Toes River, e que o marido dela jamais permitiria isso. Foi o marido que saiu para recebê-los na varanda quando Jane e Gabriel pararam o carro em frente à casa, e bastou ela olhar para o rosto corado dele para imaginar o desafio que tinha pela frente. Christopher de Brun era tão robusto e intimidante quanto Hank o havia descrito. Era 10 anos mais velho do que Millie, o cabelo louro já ficando grisalho. Estava agora parado na varanda de braços cruzados, uma muralha de músculos a afastar possíveis invasores. Quando Jane e Gabriel saíram do carro alugado, ele não desceu a escada para cumprimentá-los, mas aguardou a aproximação dos indesejados visitantes. Senhor de Brun? Perguntou Gabriel. Um aceno de cabeça, nada mais. Sou Gabriel D., agente do FBI. Essa é a detetive Jane Rizzoli, da polícia de Boston. E vocês dois fizeram essa viagem toda. A investigação atravessa fronteiras tanto estaduais quanto internacionais. Diferentes instituições estão envolvidas nisso. E vocês acham que tudo leva a minha mulher. Achamos que ela é a chave do caso. E no que isso me diz respeito? 2 homens e testosterona demais, pensou Jane. Ela deu um passo à frente, e de Brun a fitou com a testa franzida, como se não soubesse dizer não a uma mulher. Nós viemos de longe, senhor de Brun, disse ela num murmúrio. Por favor, podemos conversar com Millie? Ele a encarou por um instante. Ela foi buscar nossa filha. Quando estará de volta? Daqui a pouco. Com relutância, ele abriu a porta. É melhor vocês entrarem. Preciso dizer algumas coisas antes. Eles o acompanharam à sala, e Jane se deparou com o piso de tábuas e imensas vigas no telhado.
Aquela casa tinha história, desde a balaustrada talhada à mão aos antigos azulejos holandeses da lareira. De Brum não ofereceu nem café nem chá, apenas indicou bruscamente o sofá. Sentou-se na poltrona, de frente para eles. Millie se sente segura aqui, começou. Levamos uma vida tranquila na fazenda. Temos uma filha. Ela só tem 4 anos. Agora vocês querem mudar tudo. Ela pode fazer toda a diferença na nossa investigação, argumentou Jane. Vocês não sabem o que estão pedindo a ela. Ela não dorme direito desde o primeiro telefonema de vocês. Acorda gritando. Não consegue nem sair desse vale, e agora vocês esperam que ela vá a Boston? A polícia de Boston vai cuidar bem dela, eu prometo. Ela vai estar perfeitamente segura. Segura? Vocês fazem ideia da dificuldade que é para ela se sentir segura mesmo aqui? Ele bufou. Claro que não. Vocês não sabem o que ela passou na selva. Lemos o depoimento. O depoimento? Como se algumas páginas escritas pudessem contar toda a história. Eu estava lá no dia em que ela surgiu da selva. Estava no hotel do Delta, passando o feriado vendo os elefantes. Todas as tardes o chá era servido na varanda, de onde observávamos os animais bebendo água no rio. Nesse dia, vi sair da mata uma criatura que eu nunca tinha visto, tão magra que parecia ser um feixe de galho sujo de lama. Enquanto a observávamos, incrédulos, ela cruzou o jardim e subiu a escada. Estávamos ali com nossas xícaras e pires de porcelana fina, nossos bolinhos e sanduíches elaborados. E essa criatura se aproxima de mim, olha dentro dos meus olhos e pergunta: "Você é de verdade? Ou estou no paraíso?" Respondi que, se esse era o paraíso, tinha me mandado para o lugar errado. E foi quando ela caiu de joelhos e começou a chorar, porque sabia que o pesadelo tinha acabado. Sabia que estava segura. De Brum lançou um olhar duro e penetrante a Jane. Jurei a ela que a manteria em segurança, independentemente do que acontecesse. A polícia de Boston fará o mesmo, garantiu Jane. Se pudermos convencer o senhor a deixá-la. Não sou eu que vocês precisam convencer. É minha mulher. Ele olhou para fora da janela quando um carro entrava na garagem. Ela chegou. Eles aguardaram em silêncio. Uma chave girou na porta, passos ecoaram pela casa e uma menininha surgiu correndo na sala. Assim como o pai, era loura e forte, com as saudáveis bochechas rosadas de uma criança que vive ao sol. Mal olhou os visitantes e foi correndo direto para os braços do pai. "Você chegou, Violet", exclamou de Brum, botando a filha no colo. "Como foi hoje?" "Ele me mordeu." "O pônei?" "Eu dei uma maçã a ele, e ele mordeu meu dedo." "Ah, foi sem querer." "É por isso que eu digo que você precisa manter a mão estendida. Não vou mais dar maçãs a ele." Isso vai ensinar uma lição ao pônei." Ele ergueu o rosto, sorrindo, e de repente parou ao ver a mulher no vão da porta. Ao contrário do marido e da filha, Millie tinha o cabelo castanho, preso num rabo de cavalo, deixando seu rosto surpreendentemente fino e anguloso, as bochechas encovadas, os olhos azuis sombrios. Sorriu para os visitantes, mas não havia como disfarçar a apreensão em sua fisionomia. "Millie, esse é o pessoal de Boston", disse de Brum. Tanto Jane quanto Gabriel se levantaram para se apresentar. Apertar a mão de Millie era como pegar pedras de gelo, seus dedos tão rígidos e frios. "Obrigada por nos receber", disse Jane quando todos se sentaram novamente. "Vocês já tinham vindo à África?" perguntou Millie. "Nossa primeira vez. É lindo aqui. Sua casa também. Essa fazenda é da família do Chris há muitas gerações. Ele devia mostrá-la a vocês depois." Millie se deteve, como se o esforço de manter mesmo a conversa mais trivial a exaurisse. O olhar dela se voltou para a mesinha de centro, e ela franziu a testa. "Você não ofereceu chá a eles, Chris?" Na mesma hora, de Brum se pôs de pé. "Ah, sim, desculpem. Esqueci completamente." Ele segurou a mão da filha. "Violet, venha ajudar o pateta do seu pai." Em silêncio, Millie observou o marido e a filha se retirarem. Só quando ouviu o leve tinido da chaleira e a água saindo da torneira na cozinha, ela disse: "Não mudei de ideia em relação a ir a Boston. Imagino que Chris já tenha dito." "Sim, claramente", confirmou Jane. "Temo que tenha desperdiçado seu tempo. Viajar essa distância toda só para me ouvir repetir o que já falei pelo telefone. Nós precisávamos encontrar você." "Por quê?" "Para ver com seus próprios olhos que não sou louca, que tudo o que eu disse à polícia 6 anos atrás aconteceu mesmo." Millie fitou Gabriel e voltou os olhos novamente para Jane. Os telefonemas já haviam criado uma relação entre as mulheres, e Gabriel se mantinha em silêncio, deixando Jane conduzir a conversa. "Não temos dúvida de que isso aconteceu com você", afirmou Jane. Millie olhou as próprias mãos, os dedos entrelaçados no colo, e, em voz baixa, disse: "Há 6 anos os policiais não acreditaram em mim. Não no começo. Quando contei minha história, no leito do hospital, eu via a dúvida nos olhos deles. Uma mulher da cidade grande, que não sabe nada de nada, sobrevivendo 2 semanas sozinha na selva. Acharam que eu tinha me perdido do safari de algum hotel e estava delirando por causa do calor. Disseram que os comprimidos que eu estava tomando para malária podiam ter me deixado psicótica ou confusa, que acontece o tempo todo com os turistas. Disseram que minha história não parecia genuína porque qualquer outra pessoa teria morrido de fome. Ou então seria devorada por leões ou hienas, esmagada por elefantes. Perguntaram como eu sabia que podia me manter viva comendo papiros, do mesmo jeito que os nativos comem. Não conseguiam acreditar que eu tinha sobrevivido por pura sorte. Mas foi exatamente o que aconteceu.
Foi sorte optar por seguir rio abaixo e acabar no hotel. Sorte não me envenenar com alguma frutinha silvestre ou casca de árvore, mas comer as ervas mais nutritivas que podia ter escolhido. Sorte, depois de 2 semanas na selva, sair viva. A polícia dizia que isso não era possível. Ela respirou fundo. Mas foi o que aconteceu. Acho que você está enganada, Millie, disse Jane. Não foi sorte, foi você. Lemos seu depoimento sobre o que aconteceu. Que você dormia em árvores todas as noites. Que seguiu o rio e continuou andando mesmo quando já não aguentava mais. De alguma maneira, você encontrou vontade de viver quando praticamente qualquer outra pessoa teria desistido. Não, objetou Millie, num murmúrio. Foi a selva que preferiu me poupar. Ela olhou pela janela para a árvore imponente que havia ali fora, os galhos abertos como braços protetores enlaçando quem se achava ao redor. A terra é algo vivo, que respira. Ela decide se devemos viver ou morrer. À noite, no escuro, eu ouvia o batimento dela, do mesmo modo que o bebê ouve o batimento da mãe. E, toda manhã, acordava imaginando se a terra me deixaria sobreviver ao dia. Foi por isso que saí viva. Porque ela me deixou. Me protegeu. Ela fitou Jane. Me protegeu dele. De Johnny Posthumus. Millie assentiu. Quando finalmente começaram a procurar Johnny, era tarde demais. Ele já tinha tido tempo de sobra para desaparecer. Algumas semanas depois, encontraram a caminhonete em Johannesburgo. A mesma caminhonete que não queria ligar na selva. Um mecânico me explicou depois como isso teria sido feito. Como deixar o carro temporariamente fora de uso, sem que ninguém visse problema. Alguma coisa relacionada à caixa de fusíveis e relés de plástico. Jane olhou para Gabriel, que assentiu. Tirar o relé de partida ou da bomba de combustível, confirmou. Não seria fácil notar. E é reversível. Ele nos fez achar que estávamos presos, continuou Millie, para nos manter lá e nos matar, um a um. Primeiro, Clarice. Depois Isal. Elliot seria o seguinte. Estava matando primeiro os homens, deixando as mulheres por último. Achávamos que estávamos num safari, mas na verdade estávamos na caçada de Johnny. E nós éramos a presa. Millie respirou fundo, trêmula. Na noite em que ele matou os outros, eu fugi. Não sabia para onde estava indo. Estávamos a quilômetros de distância da estrada mais próxima, a quilômetros de distância da pista de pouso. Ele sabia que eu não tinha chance de sobreviver, por isso simplesmente levantou o acampamento e foi embora, deixando os corpos para os animais. Todo o restante ele levou. Nossas carteiras, câmeras, passaportes. A polícia disse que ele usou o cartão de crédito de Richard para pagar a gasolina em Mão, e o cartão de Elliot para fazer compras em Gaborone. Depois atravessou a fronteira com a África do Sul, onde desapareceu. Quem sabe para onde foi em seguida? Com nossos passaportes e cartão de crédito, podia ter pintado o cabelo de castanho e se passado por Richard. Podia ter ido para Londres, cruzando tranquilamente a imigração. Ela passou os braços em torno de si mesma. Podia ter aparecido na minha casa. A Inglaterra não tem o registro do retorno de Richard Henrique ao país, disse Gabriel. E se ele matou outras pessoas, pegou outras identidades, poderia ir a qualquer lugar, ser qualquer pessoa. Você tem certeza de que o guia era mesmo Johnny Posthumus? A polícia me mostrou o retrato do passaporte dele, tirado 2 anos antes. Era o mesmo homem. Existem poucas fotografias dele. Você só viu essa. Vocês acham que cometi um engano? Você sabe que as pessoas podem parecer diferentes, às vezes completamente diferentes, de uma fotografia para outra. Se não era Johnny, quem mais seria? Um impostor. Ela encarou Gabriel, calada ante a possibilidade. Eles ouviram tilintar de porcelana quando de Brum voltou da cozinha com a bandeja do chá. Ao notar o silêncio da sala, ele deixou a bandeja sobre a mesinha de centro e dirigiu à esposa um olhar inquisitivo. Posso servir, mamãe? Perguntou Violet. Prometo que não vou derramar. Não, querida. A mamãe precisa servir dessa vez. Que tal você e o papai assistirem a um pouco de televisão? Ela dirigiu ao marido um olhar suplicante. De Brum segurou a mão da filha. Vamos ver o que está passando, propôs, retirando-se com ela. Instantes depois, eles ouviam o som da televisão no cômodo ao lado, os acordes de uma música animada. Embora a bandeja do chá estivesse na mesinha à sua frente, Millie não fez menção de servi-lo, com os braços ainda em volta do corpo, perplexa diante da incerteza. Henk Andriessen, da Interpol, nos disse que você ainda estava hospitalizada quando a polícia te mostrou o retrato. Você estava fraca, ainda se recuperando, e fazia semanas que não via o assassino. Vocês acham que cometi um engano, murmurou ela. As testemunhas se enganam com frequência, disse Gabriel. Lembram detalhes distorcidos ou esquecem rostos. Jane pensou em todas as testemunhas bem-intencionadas que já haviam identificado suspeitos errados, ou feito descrições que depois se mostravam extremamente imprecisas. A mente humana era especialista em suprir detalhes inexistentes e transformá-los em fatos, embora esses fatos fossem apenas imaginados. Vocês estão tentando me fazer duvidar de mim mesma, disse Millie. Mas o retrato que me mostraram era de Johnny. Eu me lembro de cada detalhe do rosto dele. O olhar dela ia de Jane a Gabriel. Talvez ele agora tenha outro nome, mas quem quer que ele seja, onde quer que ele esteja, sei que também não me esqueceu. Eles ouviram Violet soltar uma risada, a televisão ainda emitindo sua implacável musiquinha animada. Mas ali na sala a temperatura havia baixado tanto que nem o sol vespertino entrando pela janela conseguia alterá-la.
Foi por isso que você não voltou para Londres, supôs Jane. Johnny sabia onde morava, onde eu trabalhava. Sabia como me achar. Eu não podia voltar. Millie olhou na direção da risada da filha. E tinha Christopher. Ele nos contou como vocês se conheceram. Quando saí da selva, foi ele que ficou comigo, sentado ao lado da cama do hospital, dia após dia. É ele quem me faz sentir segura. O único. Ela fitou Jane. Por que eu voltaria para Londres? Sua irmã não mora lá? Mas aqui é minha casa agora. É meu lugar. Ela olhou para fora da janela, para a árvore com seus galhos acolhedores. A África me mudou. Na selva, perdi muitas partes de mim. Ela nos desgasta como um esmeril, nos faz deixar para trás tudo que é desnecessário. Nos obriga a encarar quem realmente somos. Quando cheguei, era uma mulher tola. Dava muita importância a sapatos, bolsas e cremes faciais. Desperdicei anos esperando Richard se casar comigo. Acreditava que tudo o que eu precisava para ser feliz era uma aliança de casamento. Mas quando achei que estava morrendo, eu me encontrei. Descobri meu verdadeiro eu. Deixei a velha Millie para trás e não sinto saudade dela. Minha vida é aqui, em Toes River, onde você ainda tem pesadelos. Millie piscou. Chris contou a vocês? Disse que você tem acordado aos gritos. Porque vocês me telefonaram. Foi por isso que recomeçou. Porque vocês trouxeram tudo de volta. O que quer dizer que ainda está aí, Millie. Você não deixou tudo para trás de fato. Eu estava bem. Estava mesmo? Jane correu os olhos pela sala. Os livros enfileirados à perfeição nas prateleiras. O vaso de flores disposto no centro do consolo da lareira. Ou esse é apenas um lugar para se esconder do mundo? Depois do que aconteceu comigo, você não se esconderia? Eu desejaria me sentir segura de novo. A única maneira de isso acontecer é encontrar esse homem e trancafiá-lo. Esse é seu trabalho, detetive. Não o meu. Vou ajudá-la até onde for possível. Vou olhar todas as fotografias que você tiver trazido. Vou responder a todas as suas perguntas. Mas não vou a Boston. Não vou deixar minha casa. Não podemos fazer você mudar de ideia? Millie a encarou. Não. Capítulo 27. Eles estão passando a noite no nosso quarto de hóspedes. Se alguma coisa deveria fazer com que eu me sentisse segura é ter uma policial e um agente do FBI sob meu teto, mas novamente não consigo dormir. Chris ressona a meu lado, uma presença quente e tranquilizadora na escuridão. Que luxo dormir tão profundamente todas as noites, acordar renovado pela manhã, livre da asfixiante teia dos pesadelos. Ele não se mexe quando me levanto da cama, pego o roupão e saio do quarto. No fim do corredor, passo pelo quarto de hóspedes onde a detetive Rizzoli e seu marido estão dormindo. É estranho que eu não tenha notado imediatamente o fato de serem casados, só depois de passar a tarde inteira com eles. Os dois me mostraram várias fotografias de possíveis suspeitos num laptop. Tantos rostos, tantos homens. Quando chegou a hora do jantar, todas as fotos se embaralhavam. Esfreguei os olhos cansados. Quando os abri novamente, vi a mão do agente Dean no ombro da detetive Rizzoli. Não era um gesto platônico, mas a carícia de um homem que gostava de fato daquela mulher. Foi quando os outros detalhes chamaram minha atenção. A aliança de casamento igual. O jeito como um terminava as frases do outro. O fato de ele não ter perguntado, mas simplesmente acrescentado uma colher de açúcar antes de entregar a ela o café. Eram estritamente profissionais, sobretudo o frio e distante Gabriel D. Mas, durante o jantar, depois de algumas taças de vinho, começaram a falar sobre o casamento, a filha e a vida que levam em Boston. Uma vida complicada, eu acho, por causa do trabalho, que exige muito deles. Agora esse mesmo trabalho os trouxe a meu remoto cantinho no Cabo Ocidental. Passo na ponta dos pés pela porta fechada do quarto deles e vou para a cozinha, onde me sirvo uma dose generosa de uísque. O suficiente para me deixar sonolenta, mas não bêbada. Sei por experiência própria que, embora um pouco de uísque me faça dormir, o excesso me fará despertar com pesadelos daqui a algumas horas. Sento-me numa cadeira à mesa da cozinha e bebo devagar, enquanto o relógio faz tic-tac na parede. Se Chris estivesse acordado, levaríamos a bebida para o jardim e nos sentaríamos juntos ao luar para aproveitar o cheiro noturno do jasmim. Nunca saio no escuro sozinha. Chris diz que sou a mulher mais corajosa que ele conhece, mas não foi coragem que me manteve viva em Botsuana. Mesmo os animais mais modestos querem ficar vivos e lutam por isso. Logo, não sou mais corajosa do que um coelho ou um pardal. Levo um susto ao ouvir um barulho atrás de mim. Eu me viro e deparo com a detetive Rizzoli, que surge descalça na cozinha. Seu cabelo despenteado parece um abrunheiro silvestre, e ela usa uma camiseta larga e uma cueca samba-canção. Desculpe se assustei você, diz. Só vim tomar um copo d'água. Posso te oferecer uma bebida mais forte, se você quiser. Ela olha meu copo de uísque. Não seria de bom tom deixar você beber sozinha. Ela serve o uísque, acrescenta uma parte igual de água e se senta na cadeira à minha frente. Você faz isso sempre? Faço o quê? Beber sozinha. Me ajuda a dormir. Você está com dificuldade de lidar com isso, não é? Você já sabe disso. Tomo outro gole, mas isso não me ajuda a relaxar, porque ela me observa com olhos investigativos. Por que você não está dormindo? Fuso horário. São 6 da tarde em Boston, e meu corpo se recusa a se deixar enganar. Ela toma um gole da bebida sem sequer fazer careta.
Obrigada mais uma vez por nos oferecer o quarto de hóspedes. Depois de todas as horas que vocês passaram comigo, não poderíamos deixá-los pegar a estrada à noite. Espero que não tenham que voltar imediatamente aos Estados Unidos. Seria uma pena não verem um pouco do país. Temos mais uma noite na cidade do Cabo. Só mais uma. Já foi difícil convencer meu chefe a aprovar essa viagem. Estamos todos cortando gastos. Deus me livre nos divertirmos à custa deles. Olhe o meu uísque, que reluz como âmbar líquido. Você gosta do seu trabalho? É o que eu sempre quis fazer. Prender assassinos? Balanço a cabeça. Acho que eu não teria estômago para isso. Ver as coisas que você vê. Ficar cara a cara, todos os dias, com o que as pessoas são capazes de fazer. É algo que você já viu por si mesma. E nunca mais quero ver. Tomo o resto da bebida num único gole. De repente, não é o suficiente. Não está nem perto de ser o suficiente para me acalmar. Levanto-me para servir outro copo. Eu também tinha pesadelos, diz ela. Não é de admirar, com seu trabalho. Eu o superei. Você também pode fazer isso. Como? Do mesmo jeito que eu. Matando um monstro. Deixando onde ele não possa machucar você nem outras pessoas. Solto uma risada ao fechar a garrafa. Eu pareço policial? Parece uma mulher que morre de medo até de dormir. Deixo a garrafa sobre a bancada e me viro para ela. Você não passou por isso. Pode sair à caça de assassinos, mas eles não estão caçando você. É aí que você se engana. Millie, responde ela, a voz baixa. Sei exatamente o que você está vivendo. Porque também já fui caçada. Ela mantém os olhos fixos em mim quando me sento novamente na cadeira. O que aconteceu? Pergunto. Faz alguns anos. Foi na época em que conheci meu marido. Eu estava investigando um homem que tinha matado várias mulheres. A julgar pelo que esse sujeito fazia com elas, não sei se posso chamá-lo de ser humano, mas uma criatura de alguma outra espécie, que se alimentava do medo e da dor, que tinha prazer com o desespero alheio. Quanto mais medo a pessoa sentia, mais ele a desejava. Ela leva o copo à boca, bebe um gole demorado. E ele sabia que eu estava com medo. Fico surpresa que ela admita isso, uma mulher que mostra tamanho destemor. Durante o jantar, ela contou como tinha sido a primeira vez que derrubou uma porta, que já havia perseguido assassinos em terraços e becos escuros. Agora, sentada aqui com sua camiseta larga e cueca samba-canção, o cabelo castanho emaranhado, parece uma mulher comum. Pequena, vulnerável, vencível. Você era o alvo dele? Pergunto. Era. Que sorte a minha. Por que você? Porque ele já tinha me encurralado uma vez. Exatamente como ele queria. Ela me mostra a cicatriz na palma das mãos. Foi ele que fez isso. Com um bisturi. Mais cedo, eu havia notado aquelas cicatrizes inusitadas. Como os ferimentos de uma crucificação. Agora olho para elas horrorizada, porque sei como os cortes foram feitos. Mesmo depois que ele foi preso, mesmo sabendo que ele não podia chegar perto de mim, eu ainda tinha pesadelos com o que ele quase fez comigo. Como poderia esquecer, quando levo nas mãos essa lembrança permanente dele? Depois de um ano, eu mal sonhava com ele, e esse deveria ter sido o fim da história. Teria sido o fim da história. Por que não foi? Porque ele fugiu. Ela olha dentro dos meus olhos e vejo meu próprio medo refletido ali. Vejo uma mulher que sabe o que significa viver na mira de um assassino, sem fazer ideia de quando o gatilho será puxado. Então meus pesadelos recomeçaram. Levanto-me para pegar a garrafa de uísque. Levo-a para a mesa, deixando-a entre nós. Aos pesadelos, digo, você não pode afugentá-los com bebida, Millie. Não importa quantas garrafas você beba. O que você sugere que eu faça? O mesmo que eu fiz. Caçar o monstro que te persegue nos sonhos. Destruí-lo e enterrá-lo. Só assim você vai conseguir dormir bem de novo. E você dorme bem? Durmo. Mas só porque escolhi não fugir e me esconder. Sabia que, enquanto eu estivesse por aí, eu jamais teria sossego. Então eu me tornei a caçadora. Gabriel sabia que eu estava me arriscando e tentou me tirar do caso, mas eu precisava participar. Para minha própria sanidade, precisava estar na luta, sem me esconder atrás de portas trancadas, esperando o ataque. E seu marido não tentou impedi-la? Ah, nós não éramos casados na época, por isso ele não pôde fazer nada para me impedir. Ela ri. Não que agora ele possa. Embora tente com todas as forças me manter na linha. Penso em Chris, ressonando tranquilamente em nossa cama. Lembro-me de como me agasalhou e me trouxe para essa fazenda para me manter em segurança. É o que meu marido tenta fazer. Deixá-la trancada para me proteger. Mas você não se sente segura. Mesmo depois de 6 anos. Eu me sinto segura aqui. Sim. Pelo menos me sentia. Até vocês trazerem isso tudo à tona. Só estou fazendo o meu trabalho. Millie, não me culpe. Não fui eu que botei esses pesadelos na sua cabeça. Não fui eu que te fiz prisioneira. Eu não sou prisioneira. Não? Nós nos entreolhamos, uma de cada lado da mesa. Ela tem olhos castanhos luminosos. Um olhar perigoso, que vai até os recantos do meu cérebro, onde escondo meus terrores mais secretos. Não posso negar o que ela disse. Sou prisioneira. Não estou simplesmente evitando o mundo. Estou fugindo dele. Não precisa ser assim, diz ela. Não respondo de imediato. Olho para o copo, que seguro com ambas as mãos. Quero tomar mais um gole, mas sei que a bebida só atenuará o medo por algumas horas. Como uma anestesia, o efeito acaba se esvaindo. Me diga como você conseguiu. Peço. Como revidou. Ela dá de ombros. No fim,
Não tive escolha. Você escolheu enfrentá-lo. Não. Quer dizer, não tive escolha mesmo. Depois que ele fugiu da prisão, eu sabia que precisava ir atrás dele. Gabriel, meus colegas da polícia de Boston, todos tentaram me dissuadir, mas eu não podia ficar de fora. Conhecia o assassino melhor do que ninguém. Tinha olhado dentro dos olhos dele e visto o monstro. Eu entendia. O que o estimulava, o que ele queria, como perseguia as presas. O único jeito de voltar a dormir bem era ir atrás dele. O problema era que ele também estava atrás de mim. Éramos dois adversários em um combate mortal, e um de nós precisava perder. Ela se detém. Toma um gole do uísque. Ele atacou primeiro. O que aconteceu? Fui encurralada quando menos esperava. Ele me levou para um lugar onde ninguém jamais me acharia. O pior era que não estava sozinho. Tinha um amigo. A voz dela está tão baixa que preciso me inclinar para ouvi-la. Lá fora, os insetos cantam no jardim, mas na cozinha faz silêncio, muito silêncio. Penso em todos os meus temores multiplicados por 2. 2 Jones à minha procura. Não sei como essa mulher consegue se sentar aqui tranquilamente e me contar sua história. Eles me levaram para onde queriam. Continua ela. Não havia ninguém para me salvar, ninguém que pudesse aparecer ali para resolver a situação. Era eu contra eles. Ela respira fundo e se endireita na cadeira. E eu ganhei. Assim como você também pode ganhar, Millie. Você pode matar o monstro. Foi o que você fez? É como se ele estivesse morto. A bala atingiu a medula espinhal, e hoje ele está preso num lugar do qual jamais escapará. O próprio corpo, paralisado do pescoço para baixo. E o amigo está apodrecendo num túmulo. O sorriso de Jane não combina com o que ela acabou de descrever, mas, quando se vence um monstro, o sorriso da vitória é merecido. E aquela foi minha melhor noite de sono em um ano. Curvo-me sobre a mesa, sem dizer nada. Evidentemente, sei porque Jane me contou sua história, mas ela não exerce nenhum efeito sobre mim. É impossível obrigar uma pessoa a ser corajosa se ela já não tem a coragem dentro de si. Estou vivo apenas porque tive muito medo de morrer, o que na verdade faz de mim uma covarde. A mulher que não parou de andar, passando por elefantes e crocodilos, a mulher abençoada com um par de pernas resistentes e muita sorte. Ela boceja e se levanta. Acho que vou voltar para a cama. Espero que a gente possa conversar mais sobre isso amanhã. Não vou mudar de ideia. Não posso ir a Boston, mesmo sabendo que você poderia fazer toda a diferença. Você conhece esse assassino melhor do que qualquer outra pessoa. E ele me conhece. Eu sou a mulher que fugiu, a mulher que ele está procurando. Sou o unicórnio dele, a criatura fadada a ser caçada à extinção. Vamos mantê-la em segurança. Eu prometo. 6 anos atrás, na selva, eu descobri o que é morrer. Balanço a cabeça. Não me peça para morrer de novo. Apesar de todo o uísque que bebi, ou talvez por causa dele, sonho novamente com Johnny. Ele está na minha frente, estendendo os braços em minha direção, implorando para que eu me aproxime. À nossa volta, há leões que fecham um cerco sobre mim, e preciso fazer uma escolha. Como quero confiar em Johnny da mesma maneira que já confiei um dia? Nunca acreditei que ele era um assassino, e agora ele está diante de mim, os ombros largos, o cabelo dourado. Vem, Millie, vou proteger você. Alegre, corro para ele, ávida por seu toque. Mas, assim que me lanço em seus braços, sua boca se abre com os dentes sujos de sangue à mostra, pronta para me devorar. Acordo aos gritos. Sento na cama, a cabeça entre as mãos. Chris esfrega minhas costas, tentando me acalmar. Embora o suor já tenha esfriado, gelando minha pele, o coração ainda bate alucinado dentro do peito. Ele murmura. Está tudo bem, Millie, você está segura aqui. Mas sei que nada está bem. Sou uma boneca de porcelana rachada, pronta para se estilhaçar ao menor toque. Esses 6 anos não me curaram, para mim. Está claro que nunca vou me curar. Só quando Johnny estiver preso ou morto. Ergo a cabeça e olho para Chris. Não posso continuar assim. Nós não podemos. Ele respira fundo. Eu sei. Não quero, mas preciso fazer isso. Então vamos todos para Boston com você. Você não vai ficar sozinha. Não, não. Não quero que Violet fique perto dele. Quero que ela fique aqui, onde sei que está segura. E você é a única pessoa em quem confio para cuidar dela. Mas quem vai cuidar de você? Eles. Você ouviu. Eles garantiram que não vão deixar nada acontecer comigo. E você confia neles? Por que não deveria confiar? Porque você é só um instrumento para eles, um meio para atingir um fim. Eles não ligam para você. Só querem prender um assassino. É o que também quero. E posso ajudá-los, deixando sentir sua presença. E se eles não conseguirem prendê-lo? E se ele virar o jogo e segui-lo até aqui? É uma possibilidade que não considerei. Penso no pesadelo. Johnny me chamando, prometendo segurança instantes antes de abrir a boca para me devorar. É meu subconsciente me avisando para manter distância. Mas, se eu fizer isso, nada vai mudar, nada vai cicatrizar. Sempre serei a boneca de porcelana rachada. Não tenho escolha, digo. Preciso confiar neles. Você pode escolher não ir seguro à mão dele. É a mão de um fazendeiro, grande, cheia de calos, forte o bastante para se engalfinhar com uma ovelha e delicado o bastante para pentear o cabelo de uma menininha. Preciso dar um basta nisso, querido. Vou a Boston. Christopher tem uma lista de exigências que apresenta a detetive Rizzoli e ao agente Dean com olhos febris. Vocês devem falar comigo todos os dias, para eu saber que ela está bem. Adverte.
Quero saber se ela está se alimentando e se está em segurança. Quero saber se está com saudade de casa. Quero saber se ela der um espio. Por favor, Chris, intervenho. Não estou indo à lua. A lua talvez fosse mais segura. Você tem minha palavra de que cuidaremos bem dela, garante a detetive Rizzoli. Não vamos pedir a ela que pegue em armas. Ela só vai se encontrar com nossa equipe de detetive e nossos psicólogos forenses. Vai passar uma semana fora, no máximo 2. Não quero que ela fique sozinha num quarto de hotel. Quero que ela fique com alguém. Numa casa onde não se sinta isolada. A detetive Rizzoli olha para o marido. Tenho certeza de que podemos dar um jeito. Onde seria? Antes preciso dar um telefonema. Descobrir se seria possível ela ficar na casa em que estou pensando. Casa de quem? De uma pessoa em quem confio. Uma amiga. Antes de Millie embarcar nesse voo, quero que você confirme isso. Providenciaremos tudo antes de deixarmos a cidade do Cabo. Chris estuda o rosto de ambos por um instante, procurando motivos para não confiar neles. Meu marido é terrivelmente cético em relação às pessoas, resultado de ter tido um pai irresponsável e uma mãe que o abandonou quando ele tinha 7 anos. Sempre tem medo de perder as pessoas que ama, e agora está com medo de me perder. Vai ficar tudo bem, querido, digo, parecendo mais segura do que de fato estou. Eles sabem o que estão fazendo. Capítulo 28. Boston. Maura deixou um vaso de rosas amarelas sobre a cômoda e deu uma última olhada no quarto de hóspedes. O edredom branco estava lavado, o tapete turco limpo e o banheiro provido de toalhas brancas felpudas. A última vez que alguém tinha dormido naquele quarto foi em agosto, quando o adolescente de 17 anos Julian Perkin havia visitado Maura durante as férias de verão da escola. Desde a partida dele, ela mal tinha entrado no cômodo. Agora, dava uma última olhada crítica para confirmar que tudo estava pronto para a hóspede. A janela dava vista para um jardim nos fundos, mas naquela tarde de fim de novembro o que ela viu foi uma paisagem lúgubre de árvores perenes nuas e grama marrom. Pelo menos havia um toque de primavera no quadro de peonias cor-de-rosa, pendurado acima da cama, e na cômoda com um vaso de rosas amarelas. Jubilosas boas-vindas para uma hóspede com uma missão difícil. Jane tinha enviado um e-mail para explicar a situação, e Maura já havia lido os arquivos de Millie, por isso sabia o que esperar. Mas, quando a campainha tocou e ela pousou os olhos na visitante pela primeira vez, ficou surpresa com a aparência abatida da mulher. Era uma viagem longa desde a cidade do Cabo e Jane também parecia cansada, mas Millie tinha um aspecto frágil como um ectoplasma, os olhos vazios, o corpo magro quase perdido no suéter largo. Bem-vinda a Boston, saudou a Maura quando elas entraram na casa, Jane trazendo a mala de Millie. Sinto muito pelo mau tempo. Millie conseguiu abrir um leve sorriso. Eu não esperava que estivesse tão frio. Olhou envergonhada para o próprio suéter imenso. Comprei isso no aeroporto. Acho que caberia mais uma mulher aqui dentro. Você deve estar exausta. Aceita uma xícara de chá? Seria ótimo, mas antes preciso usar o banheiro. Seu quarto fica no fim do corredor, à direita, e você tem seu próprio banheiro. Por favor, fique à vontade para se acomodar. O chá pode esperar. Obrigada. Millie pegou a mala. Só vou levar uns minutinhos. Maura e Jane esperaram até ouvir a porta do quarto de Millie se fechar. Então Jane perguntou, tem certeza de que não é um problema? Procurei outra solução, mas nosso apartamento é pequeno demais. Não é problema nenhum, Jane. Você disse que é só por uma semana, e não dá para botar a coitada da mulher no hotel. Obrigada mesmo. A única alternativa era a casa da minha mãe, mas aquilo está um manicômio. Meu pai está deixando ela maluca. Como está sua mãe? Além de psicoticamente deprimida, Jane balançou a cabeça. Estou esperando ela criar coragem de botá-lo para fora. O problema é que ela se preocupa tanto em deixar todo mundo feliz que esquece de si mesma. Jane suspirou. Minha mãe, a santa. Algo que minha mãe nunca será, pensou Maura. E pensou também na última vez que visitará Malteia na prisão. Lembrou-se dos olhos sem alma da mulher, seu olhar calculista. Já naquela época o tumor devia estar incubado nela, o mal dentro do mal, como matrioscas envenenadas. Ela estaria sentindo remorso, com o câncer agora consumindo seu corpo. Para uma pessoa assim, a redenção seria uma possibilidade. Dali a poucos meses, no máximo 6, aqueles olhos se apagariam para sempre. E para sempre vão me fazer essas perguntas. Jane consultou o relógio. Preciso e diga a Millie que vem buscá-la amanhã por volta das 10 horas, para a reunião com a equipe. Pedi à polícia de Brooklyn para mandar uma viatura passar pela sua casa com alguma frequência. É mesmo necessário? Ninguém sabe que ela está aqui. É para ela se sentir segura. Foi difícil convencê-la a vir, Maura. Na cabeça dela, nós a trouxemos direto para a Toca do Lobo. Talvez isso seja verdade, mas precisamos dela. Só temos de mantê-la tranquila, para ela não cismar de voltar para casa. Não me incomodo de ter uma hóspede, disse Maura. Ela olhou para o gato, que escolheu aquele exato momento para pular em cima da mesinha de centro. Mas desse hóspede específico eu gostaria de me livrar. Ela botou o gato novamente no chão. Vocês dois ainda não estabeleceram um vínculo. Ah, ele estabeleceu um vínculo. Sim. Com meu abridor de latas. Maura bateu as mãos para se livrar dos pelos do gato. Qual foi sua impressão dela? Jane voltou os olhos para o corredor e, em voz baixa,
disse. Ela está com medo e não posso culpá-la. Foi a única que saiu viva, a única que pode identificá-lo no tribunal. 6 anos depois, ele ainda provoca pesadelos nela. Não é difícil entender. Você e eu já estivemos nessa situação. Ela não precisava se aprofundar no assunto. Ambas sabiam que era ter alguém em seu encalço, deitar insone na cama temendo ouvir as janelas quebrando, a maçaneta girando. Faziam parte da mesma infeliz irmandade de mulheres que tinham sido perseguidas por assassinos. Ela vai enfrentar várias perguntas amanhã. Vai ser solicitada a reviver lembranças bem dolorosas, disse Jane. Faça com que ela tenha uma boa noite de sono. Ao deixar a casa, seu celular tocou e ela parou na varanda para atender. Oi, Tan. Acabamos de chegar. Estou indo aí para saber. Ela se interrompeu. O quê? Tem certeza? Maura observou Jane desligar o aparelho e fitá-lo como se ele tivesse acabado de traí-la. O que foi? Jane se virou para ela. Estamos com um problema. Lembra a mulher que encontramos enterrada no quintal? Claro. Você me convenceu de que ela tinha sido assassinada pelo homem leopardo. Ainda acredito nisso. As marcas de garra no crânio. Os indícios de evisceração. A corda de nylon. Tudo se encaixa. O problema é que ela acabou de ser identificada por exame de DNA. O nome é Natalie Toombs, 20 anos. Era aluna da Curry College. Branca, 1,60 m de altura. Tudo isso condiz com os restos que examinei. Qual é o problema? Natalie desapareceu há 14 anos. Maura encarou. 14 anos? Sabemos onde Johnny Postmus estava nessa época. Trabalhando num hotel na África do Sul. Jane balançou a cabeça. Seria impossível ele ter matado Natalie. Isso joga pelo ralo sua teoria do homem leopardo todo-poderoso. Risoli, disse Darren Crowe. Há 14 anos, quando Natalie Toombs desapareceu em Boston, esse cara estava trabalhando em Sabi Sands, África do Sul. Está tudo documentado no relatório da Interpol. O registro do vínculo empregatício dele no hotel, com horários e pagamentos. É evidente que ele não matou Natalie. O que quer dizer que você trouxe essa testemunha dos confins da África do Sul à toa. Ainda grogue por causa de uma noite mal dormida, Jane tentava se concentrar em seu laptop. Havia acordado desorientada e tomado 2 xícaras de café para dar um tranco no cérebro antes da reunião, mas a enxurrada de novas informações a deixava desnorteada. Ela sentiu os olhos dos outros 3 detetives observando-a ao clicar nas páginas que confirmavam que Tan havia lhe informado no dia anterior pelo telefone. Natalie Toombs, a quem antes eles se referiam como a mulher do quintal, tinha 20 anos e estudava letras na Curry College, a cerca de 3 quilômetros de onde seus ossos haviam sido encontrados. Ela morava numa casa alugada perto da faculdade com 2 outras estudantes que disseram que ela era comunicativa, atlética e apaixonada pela natureza. Tinha sido vista pela última vez numa tarde de sábado, a mochila cheia de livros, saindo para estudar com um rapaz chamado Ted. Nenhuma das amigas com quem ela dividia a casa o conhecia. No dia seguinte, as meninas registraram o desaparecimento. Durante 14 anos, o caso havia feito parte do Banco Nacional de Dados sobre Pessoas Desaparecidas, com milhares de outros casos sem solução. A mãe dela, que agora já estava morta, tinha fornecido ao FBI uma amostra de DNA, para o caso de os restos da filha serem um dia encontrados. Foi esse DNA que confirmou que a ossada encontrada no quintal era de fato de Natalie. Jane se virou para Frost, que balançou a cabeça, quase como se pedisse desculpa. Não dá para argumentar com os fatos, disse ele, em desalento. Era sempre difícil admitir que Crowe tinha razão. Você gastou uns bons trocados à polícia de Boston para trazer essa testemunha da África do Sul, continuou Crowe. Ótimo trabalho, Risoli. Mas existe um vestígio concreto que vincula pelo menos o assassinato ao Botswana, salientou ela. O isqueiro. Sabemos que ele pertenceu a Richard de Renwick. Como veio da África para o Maine, se não trazido pelo assassino. Quem sabe por quantas mãos esse isqueiro passou nos últimos 6 anos. Pode ter chegado aqui no bolso de um turista inocente que pegou Deus sabe onde. De qualquer forma, está claro que Natalie Toombs não foi assassinada por Johnny Postmus. A morte dela precede todos os outros casos em quase uma década. Vou dar por encerrada nossa investigação conjunta. Fique procurando seu memo leopardo, Risoli, que nós vamos procurar nosso assassino. Porque acho que não existe nenhuma ligação entre os casos. Ele se virou para seu parceiro. Vamos, Tan. Millie de Brum veio da cidade do Cabo, argumentou Jane. Está esperando com o doutor Zucker aí fora. Pelo menos, vamos ouvi-la. Para quê? E se for só um assassino? E se ele cruzar divisas estaduais, fronteiras internacionais, adotando outras identidades? Espere, essa é uma nova teoria. Crowe soltou uma risada. Um impostor que mata usando o nome de outras pessoas? Henk Andriessen, nosso contato na Interpol, foi o primeiro a sugerir essa possibilidade. Henk sempre ficou incomodado com o fato de Johnny Postmus não ter ficha criminal, não ter um histórico de violência. Ele havia angariado a reputação de ser um excelente guia de safari, respeitado pelos colegas. E se o homem que levou os 7 turistas para a selva não fosse Johnny? Nenhum desses turistas o conhecia. O auxiliar africano nunca tinha trabalhado com ele. Outro homem podia ter tomado o lugar do verdadeiro Johnny. Um impostor? E onde está o verdadeiro Johnny? Teria de estar morto. Fez-se silêncio na sala enquanto seus 3 colegas assimilavam essa nova possibilidade. Eu diria que isso te faz voltar à estaca zero, respondeu Crowe, procurando um assassino sem nome, sem identidade. Boa sorte. Podemos não ter um nome, disse Jane, mas temos um rosto.
E temos uma pessoa que o viu. Sua testemunha identificou Johnny Postumus, com base num único retrato de passaporte. Todos sabemos que as fotografias mentem. Testemunhas também. Millie não mentiu, afirmou Jane. Ela sofreu muito e não queria nem vir para cá, mas está sentada aí fora com o Dr. Zucker. O mínimo que vocês podem fazer é ouvi-la. Tudo bem. Crowe suspirou, afundando na cadeira. Vou colaborar, por hora. Não custa ouvir o que ela tem a dizer. Jane se dirigiu ao telefone. Dr. Zucker, o senhor pode trazer Millie? Instantes depois, Zucker entrava com Millie na sala de reunião. Ela usava um tailleur de lã com camisa social, mas as peças eram largas demais, como se ela tivesse emagrecido. Parecia mais uma menina fantasiada com a roupa da mãe. Sentou-se docilmente na cadeira que Zucker puxou para ela, mas manteve o olhar sobre a mesa, como se estivesse intimidada demais para encarar os detetives que agora a estudavam. Esses são meus colegas da unidade de homicídios, apresentou Jane. Os detetives Crowe, Tom e Frost. Eles leram o arquivo e sabem o que aconteceu com você no Delta, mas precisam de mais informações. Millie franziu a testa. Mais informações? Sobre Johnny. O homem que você conheceu como Johnny. Conte a eles o que você acabou de me contar, sugeriu o Dr. Zucker. Lembra que eu disse que todo assassino tem uma técnica, uma assinatura? Esses detetives querem saber o que torna Johnny singular. Como ele age, como pensa. O que você disser pode ser o detalhe que eles precisam para pegá-lo. Millie pensou por um instante. Nós confiávamos nele, disse, com um tom de voz suave. Tudo se resumiu a isso. Eu acreditava que ele tomaria conta da gente. No Delta há muitas maneiras de morrer. Sempre que saíamos da caminhonete, que saíamos da barraca, havia alguma coisa esperando para nos matar. Num lugar assim, a única pessoa em quem temos que confiar é o guia. O homem com experiência, o homem com a espingarda. Tínhamos todos os motivos do mundo para confiar nele. Antes de fazer a reserva no safari, Richard havia pesquisado. Disse que Johnny tinha 18 anos de experiência, que havia testemunhos de outros turistas, pessoas do mundo inteiro. Ele pegou essas informações na internet? Perguntou Crowe, a sobrancelha erguida. Pegou, admitiu Millie, enrubescendo. Mas tudo parecia perfeitamente em ordem quando chegamos ao Delta. Ele nos encontrou na pista de pouso. As barracas eram básicas, mas confortáveis. E o Delta era lindo. Realmente selvagem, de um jeito que não conseguimos nem acreditar que ainda existia. Ela se deteve, os olhos vidrados, perdida nas lembranças daquele lugar. Respirou fundo. Nas primeiras 2 noites, tudo foi como prometido. O acampamento, as refeições, os passeios para ver os animais. Então, as coisas mudaram. Depois que o guia auxiliar morreu, disse Jane. Millie assentiu. Ao amanhecer, encontramos o corpo de Clarence. Ou, partes do corpo. As hienas tinham se alimentado dele, e havia sobrado tão pouco que não fazíamos ideia do que tinha acontecido. A essa altura, já estávamos em plena selva, longe demais para usar o rádio. Enfim, o rádio estava mudo, e a caminhonete enguiçou. Ela engoliu em seco. Nós estávamos presos. Havia apenas silêncio na sala. Até Crowe se absteve de fazer seus comentários sarcásticos. O horror crescente da história de Millie fisgara todos. Eu queria acreditar que era só uma maré de azar. A morte de Clarence. O problema da caminhonete. Richard ainda achava que era uma grande aventura, algo que ele podia botar em seu livro. O herói dele, Jack Mantrip, preso na selva, sobrevivendo a tudo. Sabíamos que seríamos resgatados. O avião nos buscaria. Por isso decidimos aproveitar o melhor que podíamos a experiência da selva. Ela engoliu em seco novamente. Aí o Sr. Matsunaga morreu, e já não era uma aventura. Era um pesadelo. Você desconfiou de que Johnny fosse o responsável? Perguntou Frost. Naquele momento, ainda não. Pelo menos eu não. Encontramos o corpo de Isao numa árvore, como um ataque típico de leopardo. Parecia mais um acidente, mais um azar. Só que os outros começaram a falar de Johnny, imaginando se ele não seria o responsável. Ele tinha prometido nos manter em segurança, e 2 pessoas estavam mortas. Millie baixou os olhos. Eu devia tê-los ouvido. Devia tê-los ajudado a enfrentar Johnny, mas não conseguia acreditar. Eu me recusava a acreditar. Por quê? Ela se deteve. Por quê? Perguntou o Dr. Zucker. Contato. Millie piscou os olhos para conter as lágrimas. Porque eu estava meio que apaixonada por ele, sussurrou. Apaixonada pelo homem que tentou matá-la. Jane correu os olhos pela mesa, absorvendo a fisionomia perplexa dos colegas, mas ela própria não achou nada surpreendente na confissão de Millie. Quantas outras mulheres já haviam sido assassinadas por maridos e namorados, por homens que elas amavam? Uma mulher não sabe avaliar o caráter da pessoa por quem é apaixonada. Não era de admirar que Millie se sentisse tão assombrada. Ela havia sido traída não apenas por Johnny, mas por seu próprio coração. Eu nunca tinha admitido isso. Nem para mim mesma, prosseguiu Millie. Mas lá na selva tudo era tão diferente, tão bonito e estranho. Os ruídos da noite, o cheiro do ar. Nós acordávamos todas as manhãs um pouco temerosos, nervosos, vivos. Ela olhou para Zucker. Aquele era o mundo de Johnny, e ele me fazia sentir segura ali. O melhor afrodisíaco. Diante do perigo, não há ninguém mais desejável do que aquele que protege, pensou Jane. Era por isso que as mulheres se apaixonavam por policiais e guarda-costas.
Na selva africana, o homem mais desejável é aquele que pode manter a mulher viva. Os outros falavam em dominar Johnny e pegar a arma. Eu não participava disso porque achava que eles estavam sendo paranoicos. E Richard os incitava, tentando bancar o herói, porque estava com ciúme de Johnny. Estávamos ali, cercados de animais e podíamos matar, mas a verdadeira batalha acontecia dentro do acampamento. Éramos Johnny e eu contra todos os demais. Eles pararam de confiar em mim, pararam de me contar os planos. Achei que poderíamos simplesmente seguir assim até sermos resgatados, quando eles se dariam conta de que estavam sendo ridículos. Achei que só precisávamos nos acalmar e esperar. Mas aí, ela engoliu em seco. Ele tentou matar Elliot. A cobra na barraca lembrou Jane. Millie assentiu. Foi quando entendi que precisava fazer uma escolha. Mesmo nesse momento, não conseguia acreditar que era Johnny. Não queria acreditar. Porque Johnny te fez confiar nele, disse Zucker. Millie enxugou os olhos, a voz embargada. É assim que ele faz. Conquista nossa confiança. Escolhe a pessoa que quer acreditar nele. Talvez procure a mulher mais apagada, mais comum. Ou aquela que está sendo abandonada pelo namorado. Ah, ele sabe quem escolher. Sorri para ela. E, pela primeira vez na vida, ela se sente viva. Novamente, Millie enxugou os olhos. Eu era a mais fraca do grupo. E ele sabia disso. De jeito nenhum você era a mais fraca, observou Tan com delicadeza. Foi você que sobreviveu. E é ela que pode identificá-lo, disse Jane. Qualquer que seja o verdadeiro nome dele. Temos sua descrição. Sabemos que ele tem em torno de 1,90 m e o corpo musculoso. Cabelo louro, olhos azuis. Pode ter mudado a cor do cabelo, mas não pode disfarçar a altura. Nem os olhos, disse Millie. O jeito como nos olha. Descreva. Como se estivesse enxergando nossa alma. Lendo nossos sonhos, nossos medos. Como se pudesse ver exatamente quem somos. Jane pensou nos olhos de outro homem. Olhos que ela um dia fitara ao se preparar para morrer. E sentiu um arrepio nos braços. Ambas tivemos sobre nós o olhar de um assassino. Pensou. Mas eu sabia o que estava vendo. Millie não, e sua vergonha era agora evidente nos ombros curvados, na cabeça baixa. O celular de Jane tocou, estridente. Ela se levantou e saiu da sala para atender. Era perita forense, era em Volsho. Sabe aqueles pelos que encontraram no roupão azul de Jode Underwood? Os pelos de gato, disse Jane. É, 2 são sem dúvida de um gato doméstico. Mas havia um terceiro que não consegui identificar. Aquele que mandei para o laboratório de Oregon. Acabou de chegar o resultado do exame de queratina. Leopardo das Neves? Não. É da espécie Pantera tigris. Está me parecendo um tigre. Tigre de Bengala, para ser mais exata. O que foi uma surpresa completa para mim. Talvez você possa me explicar como o pelo de um tigre de Bengala foi parar no roupão da vítima. Jane já tinha a resposta. A casa de Leon Gota era uma arca de Noé de animais empalhados. Eu me lembro de uma cabeça de tigre na parede, mas não sei se era tigre de Bengala. Você pode me trazer uns pelos dessa cabeça empalhada? Se os fios forem compatíveis com o pelo que já tenho, isso nos mostra que eles saíram da casa de Leon Gota para o roupão de Jode Underwood. 2 vítimas. O mesmo assassino. Está começando a parecer que sim. Capítulo 29. Ele está aqui, em algum lugar dessa cidade. Parada no trânsito vespertino, olho para fora da janela do carro e observo as pessoas se arrastando, de cabeça baixa contra o vento que sopra entre os prédios. Moro há tanto tempo na fazenda que esqueci como é estar numa cidade. Não gosto de Boston. Não gosto que seja tão fria e cinzenta, e esses prédios altos eliminam a possibilidade de ver o céu, prendendo-me numa sombra eterna. Não gosto da brusquidão das pessoas, que são muito diretas e ríspidas. A detetive Risoli parece distraída ao dirigir e não faz nenhuma tentativa de começar uma conversa, por isso seguimos em silêncio. Lá fora, há buzinas muito barulhentas, sirenes de pessoas, muitas pessoas. Assim como Delta, aqui também é uma selva, onde um passo em falso, um tropeço imprudente na calçada, a troca de palavras com um homem nervoso, pode acabar sendo fatal. Onde? No labirinto gigantesco dessa cidade, Johnny está escondido. Para onde quer que eu olhe, imagino vê-lo. Diviso um homem louro alto, de ombros largos, e meu coração dispara. Então ele se vira e vejo que não é Johnny. Também não é ele o homem alto de cabelo claro que chama minha atenção em seguida. Johnny está ao mesmo tempo em toda parte e em lugar nenhum. Paramos em outro sinal de trânsito, imprensadas entre 2 pistas de automóveis. A detetive Risoli olha para mim. Preciso dar uma passada rápida num lugar antes de levá-la para a casa de Maura. Pode ser? Tudo bem. Aonde vamos? É uma casa onde aconteceu o crime do caso Gold. Jane diz isso de maneira extremamente casual, mas é o que ela faz da vida. Vai a lugares onde há cadáveres. É como Clarence, o guia auxiliar do safari, que estava sempre à procura de vestígios de animais. Os animais que a detetive Risoli caça são os que matam. Por fim, escapamos do trânsito pesado da cidade e entramos num bairro residencial, bem mais tranquilo. Aqui há árvores, embora o mês de novembro tenha arrancado suas folhas, que se agitam feito confete marrom nas ruas. Estacionamos diante de uma casa com todas as cortinas fechadas e uma única fita policial flutua numa árvore, um solitário toque de cor no cenário sombrio de outono.
Só vou demorar uns minutinhos, avisa ela. Você pode esperar no carro. Corro os olhos pela rua deserta e vejo a silhueta de alguém nos observando da janela da casa do outro lado da rua. É evidente que as pessoas estariam observando. Um assassino esteve nesse bairro e elas temem que ele volte. Vou com você, digo. Não quero ficar aqui sozinha. Ao acompanhá-la em direção à varanda, começo a ficar nervosa com o que vou encontrar. Nunca estive numa casa onde alguém foi assassinado e imagino paredes sujas de sangue, o contorno de giz de um corpo desenhado no chão. Mas, quando entramos, não vejo nenhum sangue, nenhum sinal de violência, a menos que se considere o terrível espetáculo de cabeças de animais. Há dezenas delas empalhadas na parede, com olhos aparentemente tão cheios de vida que parecem me encarar. Uma galeria acusatória de vítimas. O cheiro forte de cloro faz meus olhos lacrimejarem, o nariz coçar. Ela nota minha careta e diz: o pessoal da faxina deve ter jogado desinfetante na casa inteira. Mas está bem melhor do que o cheiro anterior. Aconteceu. Foi nessa sala? Não. Foi na garagem. Não preciso ir lá. O que exatamente estamos fazendo aqui? Caçando um tigre. Ela corre os olhos pelas cabeças dispostas na parede. E ali está ele. Eu sabia que o tinha visto. Quando ela sobe numa cadeira para alcançar o tigre, imagino as almas desses animais mortos murmurando umas com as outras, julgando-nos. O leão africano parece tão vivo que quase sinto medo de me aproximar, mas ele me atrai como um imã. Penso nos leões que vi no delta, lembro-me de seus músculos ondulando sob o pelo dourado. Penso em Johnny, com seu cabelo também dourado e tão vigoroso quanto o deles. Imagino sua cabeça me fitando ali de cima. O animal mais perigoso da parede. Johnny dizia que preferia matar um homem a atirar em um grande felino. Resole para tirar os pelos do tigre empalhado por alguns instantes e olha para mim. Então essa casa sem dúvida o deixaria irritado. Todos esses felinos, mortos por esporte. E Leon Gold se gabou disso numa revista. Ela indica a galeria de fotos penduradas na parede oposta. Esse é o pai de Elliot. Em todas as fotografias, vejo o mesmo homem de meia-idade posando com espingarda ao lado de vários animais mortos. Há também um artigo emoldurado, o mestre dos troféus de caça, uma entrevista com o grande taxidermista de Boston. Eu não sabia que o pai de Elliot caçava. Elliot nunca disse nem uma palavra. Não falava nada do pai. Provavelmente porque sentia vergonha dele. Elliot e o pai tiveram uma briga há muitos anos. Leon gostava de matar animais. Elliot queria salvar golfinhos, lobos e ratos silvestres. Sei que adorava pássaros. No safari, estava sempre nos mostrando as aves, tentando identificá-las. Vejo as fotografias de Leon Gold com os animais mortos, balanço a cabeça. Coitado do Elliot. Era o saco de pancada de todo mundo. Como assim? Richard sempre o humilhava, tornando motivo de piada. Homens e sua testosterona, sempre tentando subjugar uns aos outros. Richard tinha que ser o rei, e ele precisava se curvar. Tudo para impressionar as louras. As duas sul-africanas, Sylvia e Vivian. Ele tinha uma quedinha por elas, e Richard nunca perdia a chance de mostrar que era mais homem do que ele. Você ainda parece guardar rancor, Millie. Observa ela, a voz baixa. Fico surpresa com isso. Mesmo depois de 6 anos, surpreendo-me ao perceber que ainda dói recordar aquelas noites em torno da fogueira, a atenção de Richard voltada para as meninas. E, nessa guerra de domínio masculino, onde ficava Johnny? Pergunta ela. É estranho, mas ele não parecia ligar. Ficava na dele e observava o drama. Nossas briguinhas e crises de ciúme. Nada parecia importar para ele. Talvez porque ele tivesse outras coisas em que pensar. Como o que havia planejado para vocês. Será que ele pensava nesses planos quando se sentava a meu lado em torno da fogueira? Será que ele imaginava qual era a sensação de derramar meu sangue? Ver a vida se esvair de meus olhos? Sentindo um calafrio súbito, passo os braços em torno do corpo ao estudar as fotografias de Leon Gold e seus animais abatidos. Risoli se aproxima, posicionando-se a meu lado. Ouvi dizer que ele era um idiota, comenta, olhando a fotografia de Gold. Mas mesmo os idiotas merecem justiça. Não é de admirar que ele nunca o mencionasse. Ele falava da namorada, olho para ela. Namorada? Jodie Underwood. Fazia 2 anos que eles estavam juntos. Isso me surpreende. Ele estava tão ocupado com as louras que nunca mencionou nenhuma namorada. Você a conheceu? Como ela é? Ela não responde de imediato. Algo a incomoda, algo que a faz hesitar antes de responder. Jodie Underwood está morta. Foi assassinada na mesma noite que Leon. Encaro-a. Você não me contou isso. Por que não me contou? É uma investigação em curso. Tem coisas que não posso te contar, Millie. Você me trouxe aqui para ajudá-la, mas esconde informações de mim. Informações importantes. Devia ter me contado isso. Não sabemos se as mortes estão relacionadas. O assassinato de Jodie parece ter sido um latrocínio, e o método foi totalmente diferente do de Leon. Foi por isso que vim pegar esses pelos. Estamos procurando um elo físico entre os casos. Não é evidente? O elo é Elliot. A compreensão me atinge com tal força que, por um instante, não consigo falar, não consigo nem respirar. Murmuro, o elo sou eu. Como assim? Por que você me procurou? Porque achou que eu poderia ajudá-la. Porque seguimos as conexões. Elas nos levaram aos assassinatos de Botsuana. E a você. Exatamente. Essas conexões te trouxeram a mim. Durante 6 anos, eu me escondi em Toes River. Vivi com outro nome.
Fiquei longe de Londres porque tinha medo de que Johnny me encontrasse. Você acha que ele está aqui em Boston? E agora eu também estou. Engulo em seco. Exatamente onde ele quer que eu esteja. Vejo meu medo refletido em seus olhos. Num murmúrio, ela diz: Vamos. Vou levá-la para a casa de Maura. Quando saímos da casa, sinto-me tão vulnerável quanto uma gazela em campo aberto. Imagino olhos por toda parte, observando-me das casas, dos carros que passam. Imagino quantas pessoas sabem que estou em Boston. Lembro-me de que aterrissamos ontem em um aeroporto lotado e penso em todas as pessoas que teriam me visto na entrada da delegacia, ou na cafeteria, ou esperando o elevador. Se Johnny estivesse lá, eu teria visto. Ou sou como a gazela, que só vê o leão quando ele dá o salto. Capítulo 30. Na cabeça dela, ele virou um monstro de proporções épicas, observou Maura. Há 6 anos, ela é obcecada por ele. É natural achar que essa caçada se resuma a ela. Da sala, Jane ouviu o barulho do chuveiro ligado no banheiro do quarto de hóspedes. Como Millie não estava por perto, era a chance de as duas conversarem em particular, e Maura não demorou em emitir sua opinião. Pense só em como é absurda essa ideia, Jane. Ela acha que Johnny matou o pai de Elliot, matou a namorada de Elliot e teve a ideia milagrosa de deixar um isqueiro de prata como pista 5 anos atrás? Tudo isso para arrancá-la de seu esconderijo? Maura balançou a cabeça. Até para um grande jogador de xadrez, seria elaborado demais. Mas é possível que tudo se resuma a ela assim. Onde está a prova de que George Underwood e Leon Gold foram assassinados pela mesma pessoa? Ele foi pendurado e eviscerado. Ela foi estrangulada num ataque rápido e eficiente. Se não houver correspondência no DNA daqueles pelos, o pelo do tigre é bastante convincente. Que pelo do tigre? O laboratório forense me telefonou quando eu estava saindo para vir para cá. Sabe aquele terceiro pelo não identificado no roupão azul de George? Era de um tigre de bengala. Jane tirou do bolso um saco de provas. Leon Go tem uma cabeça de tigre empalhada na parede. Qual é a chance de haver 2 assassinos que tenham tido contato com um tigre? Maura fitou os pelos no saco de provas. Isso deixa seu caso bem mais convincente. Afora o zoológico, você não vai encontrar muitos. Ela se deteve, olhou para Jane. O zoológico tem um tigre de bengala. E se o pelo for de um animal vivo? O zoológico. Uma lembrança invadiu de súbito a mente de Jane. A jaula do leopardo. Debra Lopes, ferida e sangrando a seus pés. E o veterinário, o Dr. Oberlin, agachado sobre o corpo, exercendo pressão sobre o peito dela ao tentar desesperadamente reanimá-la. Alto, louro, olhos azuis. Exatamente como Johnny Postumus. Jane pegou o celular. Meia hora depois, o Dr. Alan Rhodes retornava a ligação. Não sei o que você pretende, mas encontrei uma fotografia de Greg Oberlin. Não é muito boa. Foi tirada num evento beneficente algumas semanas atrás. Do que se trata tudo isso? Afinal, o senhor não comentou nada com o Dr. Oberlin, não é? Perguntou Jane. Você me pediu para não comentar. Sinceramente, não me sinto vontade agindo pelas costas dele. É assunto policial? Não posso dar detalhes, Dr. Rhodes. É confidencial. O senhor pode me mandar a fotografia por e-mail? Agora? Agora. Em voz alta, Jane disse. Maura, preciso usar seu computador. Ele vai mandar a foto. Está no escritório. Quando Jane se sentou à escrivaninha de Maura e entrou em seu e-mail, a fotografia já estava na caixa de entrada. Rhodes havia explicado que o retrato tinha sido tirado num evento beneficente do zoológico e tratava-se evidentemente de uma festa de gala. Havia meia dúzia de convidados sorridentes posando num salão de festas, com taças de vinho na mão. O Dr. Oberlin se achava no canto da imagem, o rosto parcialmente virado para pegar o salgadinho de uma bandeja. Estou vendo a foto, disse ela a Rhodes por telefone. Mas não é uma boa imagem. O senhor não tem outras? Eu precisaria procurar. Ou posso simplesmente pedir a ele? Não, não peça a ele. Você pode, por favor, me dizer do que se trata tudo isso. Vocês não estão investigando Greg, estão? Porque ele é um homem muito íntegro. O senhor sabe se ele já esteve na África. O que isso tem a ver? O senhor sabe se ele já visitou a África. Com certeza sim. A mãe dele é de Johannesburgo. Olha, você precisa perguntar ao próprio Greg. Eu me sinto desconfortável. Jane ouviu passos e se virou, deparando com Millie. O que você acha? Perguntou. É ele? Millie não respondeu. Apenas fixou os olhos na fotografia, as mãos agarradas no encosto da cadeira de Jane. O silêncio se prolongou por tanto tempo que a tela do computador ficou escura, e Jane precisou acendê-la novamente. É Johnny? Perguntou. Pode ser, sussurrou ela. Não sei. Rhodes, disse Jane pelo telefone. Preciso de uma fotografia melhor. Ela ouviu suspirar. Vou pedir ao Dr. Mikovits. Ou talvez a secretária dele tenha alguma coisa no Departamento de Relações Públicas. Não, são pessoas demais envolvidas. Olha, não sei de que outro jeito você vai conseguir uma fotografia. A menos que venha aqui com sua própria câmera. Jane fitou Millie, cujos olhos ainda se achavam cravados na imagem do Dr. Gregory Oberlin, e disse, é exatamente o que vou fazer.
Capítulo 31. Ela garante que estou protegida. Garante que não terei de encontrá-lo porque tudo será feito através de vídeo e haverá muitos policiais no local. Fico com o detetive Frost no estacionamento do carro dele. Observo as famílias na entrada. Elas parecem felizes, animadas com a perspectiva de um dia no zoológico. É sábado, finalmente faz sol e tudo parece diferente. Claro, vivo. Sinto a diferença também em mim mesma. Sim, estou nervosa e com medo, mas, pela primeira vez em 6 anos, acho que o sol está prestes a ressurgir em minha vida, e logo todas as sombras se dissiparão. O detetive Frost atende o celular. Ainda estamos no estacionamento. Vou levá-la para dentro agora. Ele olha para mim. Rizzoli está interrogando o Dr. Oberlin na unidade de tratamento de animais, que fica na parte sul do zoológico. Não vamos chegar nem perto de lá. Você não tem com o que se preocupar. Ele abre a porta. Vamos, Millie. Ele está a meu lado quando nos dirigimos à entrada. Nenhum dos funcionários da bilheteria sabe que está acontecendo uma operação policial, e entramos do mesmo jeito que todos os demais visitantes, entregando os tickets e passando pela roleta. A primeira área de exibição com que me deparo é a Lagoa de Flamingos, e penso em minha filha, Violet, que já testemunhou o espetáculo de milhares de flamingos na África. Sinto pena dessas crianças da cidade, para quem os flamingos sempre serão representados por uma dúzia de aves letárgicas num lago de concreto. Não tenho chance de ver nenhum outro animal, porque o detetive Frost me leva direto para o prédio administrativo. Aguardamos uma sala de reunião, mobiliada com uma mesa de teca comprida, uma dúzia de cadeiras confortáveis e um rack cheio de equipamentos de vídeo. Na parede, há menções honrosas e prêmios emoldurados do zoológico de Suffolk e sua equipe. Excelência em diversidade. Excelência em marketing. Prêmio R. Marlin Perkins. Melhor exibição do Nordeste dos Estados Unidos. É a sala em que eles se vangloriam, em que mostram aos visitantes o quanto a instituição é respeitada. Na parede oposta, vejo o currículo de diversos membros da equipe, e meus olhos se voltam para o do Dr. Oberlin. 44 anos. Bacharel em Ciências pela Universidade de Vermont. Doutor em Medicina Veterinária pela Cornell. Não há nenhuma fotografia. Talvez demore um pouco, por isso temos de ser pacientes, avisa o detetive Frost. Já esperei 6 anos, respondo. Posso esperar um pouco mais. Capítulo 32. Com 1,90 m, cabelo louro e olhos azuis, o Dr. Gregory Oberlin se assemelhava muito ao retrato do passaporte de Johnny Posthumus. Tinha o mesmo queixo quadrado e a mesma testa larga, que agora se franzia enquanto ele observava. Intrigado, Johnny apertar REC na câmera. É necessário mesmo gravar? Perguntou. Quero ter um registro preciso. Além do mais, assim não preciso fazer anotações. E posso me concentrar no interrogatório. Jane sorriu ao se sentar. Havia ruídos ao fundo, barulhos de animais nas jaulas veterinárias que ficavam próximas ao escritório do Dr. Oberlin. Mas aquele lugar teria de servir. Ela queria vê-lo num local familiar, onde ele ficasse relaxado. Um interrogatório na delegacia certamente o alarmaria. Fico feliz de saber que vocês estão investigando a morte da Deborah, disse ele. Isso tem me incomodado. Muito. O que exatamente? Perguntou Jane. Um acidente desse tipo não deveria ter acontecido. Deborah e eu trabalhamos juntos durante muitos anos. Ela não era uma pessoa negligente e sabia os cuidados que precisava tomar com os felinos. Não consigo imaginá-la se esquecendo de algo tão simples quanto trancar a jaula noturna do leopardo. Dr. Rhodes diz que mesmo funcionários experientes já fizeram isso. É verdade. Já houve acidentes em bons zoológicos com funcionários antigos. Mas Deborah era o tipo de pessoa que não saía de casa sem conferir se tinha desligado o gás e certificar de que as janelas estavam trancadas. O que o senhor está sugerindo? Que alguém teria aberto a jaula noturna. É o que vocês devem estar pensando, não? Imaginei que fosse por isso que queriam me interrogar. Havia algum motivo para Deborah estar descuidada naquele dia? Perguntou Jane. Alguma coisa que a teria distraído. Nós tínhamos terminado alguns meses antes, mas ela parecia estar bem. Não sei de nada que a estivesse incomodando. O senhor me disse que foi ela quem terminou o namoro. Foi. Eu quero ter filhos. Ela não queria. Não tem como achar um meio termo nessa questão. Não houve nenhum ressentimento entre nós, e nunca deixei de gostar dela. É por isso que realmente preciso saber se deixamos passar algo. Se ela não deixou o portão destrancado, quem o senhor acha que teria aberto? Esse é o problema. Não sei. A área dos funcionários não fica à vista dos visitantes. Por isso, teoricamente, qualquer pessoa poderia ter ido lá atrás sem ser visto. Ela tinha algum inimigo? Não. Um novo namorado? Pausa. Acho que não. O senhor não me parece muito seguro. A gente não se falava muito nos últimos tempos, só de trabalho. Sei que ela ficou abalada no dia em que fiz a eutanásia no covo, mas realmente não tive escolha. Tentamos mantê-lo vivo pelo máximo de tempo possível. No fim, era crueldade deixá-lo sofrer. Então Deborah estava abalada com alguma coisa. E irritada também com o fato de Covo ser empalhado para um milionário idiota. Ainda mais quando ela descobriu que o idiota era Jerry O'Brien. O senhor não gosta dele, imagino. Ele considera a África seu matadouro particular, e se gaba disso naquele programa de rádio. Então claro que sim, ela estava chateada, e eu também.
Parte da nossa missão é a preservação dos animais selvagens. No mês que vem devo ir a Johannesburgo para uma conferência sobre proteção de espécies raras. E aqui fizemos um acordo com o diabo, por dinheiro. Então o senhor vai à África, disse ela. Já esteve lá? Já. Minha mãe é de Johannesburgo. Temos família na cidade. E Botsuana? Estou pensando em visitar. O senhor já esteve lá? Já. Você com certeza deveria ir. Quando esteve lá? Não sei. Há uns 7, 8 anos. É lindo. Um dos últimos lugares realmente selvagens do planeta. Ela interrompeu a gravação. Obrigada. Acho que temos todas as informações que precisamos. Ele estranhou. Era só isso que vocês queriam saber? Se eu tiver alguma outra pergunta, entre em contato. Vocês vão dar prosseguimento à investigação, não é? Perguntou ele enquanto ela guardava a câmera. Fico incomodado com o fato de o caso ter sido automaticamente considerado um acidente. No momento, Dr. Oberlin, é difícil considerá-lo qualquer outra coisa que não um acidente. Todo mundo está sempre me dizendo que os felinos são perigosos. Me avise se precisar de alguma coisa. Farei tudo o que estiver a meu alcance para ajudar. Você já fez, pensou ela ao sair do escritório dele, levando a câmera. O sábado de sol havia trazido uma multidão ao zoológico, e ela precisou abrir caminho entre as pessoas para se deslocar. Agora tudo poderia ser agilizado. 4 policiais à paisana já se achavam no local, esperando a ordem de Jane para prender Oberlin. Uma equipe de perícia prenderia o computador e os arquivos eletrônicos dele, e Maura já coletava amostras do tigre de bengala do zoológico para o laboratório. A armadilha estava pronta, e tudo de que Jane precisava para acioná-la era uma identificação positiva de Millie. Quando entrou na sala de reunião do prédio administrativo, onde Frost e Millie a aguardavam, Jane sentia a tensão percorrer seu corpo. Como caçador que avista a caça, ela já sentia no ar o cheiro de sangue da presa. Jane conectou a câmera ao monitor do vídeo e se virou para Millie, que estava de pé, as mãos segurando o encosto da cadeira com tanta força que os tendões pareciam prestes a se romper. Para Jane, aquilo era apenas uma caçada. Para Millie, podia ser o fim de seus pesadelos. Ela fitava o monitor do vídeo como o prisioneiro que implora por absolvição. Aqui vamos nós, disse Jane, apertando play. A tela ganhou vida, e o Dr. Oberlin surgiu, a testa franzida para a câmera. É necessário mesmo gravar. Quero ter um registro preciso. Além do mais, assim não preciso fazer anotações, e posso me concentrar no interrogatório. À medida que o vídeo passava, Jane mantinha os olhos fixos em Millie. O único ruído na sala era a gravação das perguntas de Jane, as respostas de Oberlin. Millie estava rígida, as mãos ainda agarradas à cadeira, como se ela fosse o único apoio possível naquela sala. Ela não se mexia, não parecia nem respirar. Millie? Perguntou Jane. Ela apertou o pause, e o rosto de Gregor Oberlin congelou na tela. É ele? É Johnny? Millie a encarou. Não, sussurrou. Mas você viu a fotografia dele ontem. Disse que talvez fosse. Eu estava enganada. Não é ele. As pernas de Millie bambearam, e ela desabou numa cadeira. Não é Johnny. A resposta dela fez com que todos perdessem o fôlego. Jane tinha certeza de que o assassino estava a um passo da armadilha. Agora, em vez do homem-leopardo, eles pareciam ter capturado Bambi. Era isso que ela ganhava por apostar todas as fichas numa única testemunha instável, de memória duvidosa. Meu Deus, murmurou. Então voltamos ao nada. O que é isso, Resoli? Interveio Frost. Ela nunca afirmou com certeza que era ele. Marquete já está no meu pé por causa da viagem à Cidade do Cabo. E agora é isso. O que você esperava? Perguntou Millie. Ela olhou para Jane com súbita raiva. Para você, é só um quebra-cabeça, e você achou que eu tinha a peça que faltava. E se eu não tiver? Olha, estamos todos cansados, disse Frost, como sempre bancando o mediador. Acho que devíamos respirar. Talvez comer alguma coisa. Eu fiz o que você pediu. Não sei o que mais posso fazer por você. Exasperou-se Millie. Agora quero ir para casa. Jane suspirou. Tudo bem. Sei que foi um dia difícil para você. Vou pedir a um policial para levá-la à casa de Maura. Não. Quero ir para minha casa. Para Toes River. Olha, desculpa eu ter gritado com você. Amanhã reveremos tudo. Talvez tenha alguma coisa. Para mim, chega. Estou com saudade da minha família. Vou para casa. Millie empurrou a cadeira para trás e se levantou, os olhos iluminados por uma fúria que Jane ainda não vira nela. Essa foi a mulher que sobreviveu a todas as adversidades da selva. A mulher que se recusou a sucumbir e morrer. Vou embora amanhã. O celular de Jane tocou. Podemos falar sobre isso mais tarde. Não há nada o que falar. Se você não me arranjar um voo, eu mesma arranjo. Para mim, chega. Ela se retirou da sala. Millie, espere, pediu Frost, seguindo-a pelo corredor. Vou pedir a alguém para levá-la. Irritada, Jane atendeu o celular. Risoli. Parece que essa não é uma boa hora, disse a perita forense Erin Volcho. Na verdade, é uma péssima hora. Mas diga, o que houve? Isso pode ou não melhorar seu humor. É sobre aquelas amostras de pelo que vocês coletaram do tigre de bengala empalhado, na casa de God. O que tem elas? Os pelos são quebradiços, com estreitamento e fusão da cutícula. Desconfio de que esse tigre tenha sido morto e empalhado há algumas décadas, porque os pelos mostram transformações resultantes do tempo e radiação ultravioleta. Isso é um problema. Por quê?
O pelo de tigre encontrado no roupão de George Underwood não revelava nenhum sinal de degradação. É novo, como o de um tigre vivo. Jane suspirou. É uma pena. Acabamos de riscar da nossa lista o veterinário do zoológico. Você me disse que outros 2 funcionários do zoológico tinham passado na casa de Gota aquele dia, para entregar a carcaça do leopardo das neves. A roupa deles provavelmente estava cheia de pelos de todo tipo de animal. Eles podem ter deixado pelos na casa, que se prenderam na roupa do assassino. Isso também poderia explicar a existência do pelo do tigre no roupão de George Underwood. Portanto, ainda poderíamos estar falando de um mesmo assassino, em ambos os casos. Exatamente. Essa é uma boa ou má notícia. Não sei. Jane desligou o celular com um suspiro. Não faço a menor ideia de como isso tudo se encaixa. Frustrada, ela desplugou a câmera do monitor, enrolou os fios e guardou tudo. Pensou nas perguntas que enfrentaria na reunião do dia seguinte e em como defenderia suas decisões, sem falar nas despesas. Crow a devoraria como um abutre, e o que ela poderia dizer? Pelo menos fui à cidade do Cabo. Empurrou o hack para o canto da sala onde o havia encontrado, deixando-o junto à parede, e se deteve quando algo lhe chamou a atenção. Pendurados ali, havia os nomes e as qualificações da equipe do zoológico de Suffolk. O Dr. Mikovits, os veterinários e diversos especialistas em aves, primatas, anfíbios e mamíferos de grande porte. Foi no currículo de Alan Rhodes que ela se concentrou. Dr. Alan Rhodes, bacharel em ciências, Curry College, PhD, Tufts University. Natalie Toombs também havia estudado na Curry College. Alan Rhodes era veterano no ano em que Natalie desapareceu. Ela havia saído de casa para estudar com um homem chamado Ted e nunca mais fora vista, apenas 14 anos depois, quando seus ossos surgiram envoltos numa lona, os tornozelos amarrados com uma corda de nylon laranja. Jane saiu às pressas da sala de reunião e subiu a escada rumo à administração do zoológico. A secretária fitou com uma sobrancelha erguida quando Jane entrou correndo na sala. Se você está procurando o Dr. Mikovits, ele deu uma saída. Onde está o Dr. Rhodes? Perguntou Jane. Posso te dar o número do celular dele. A secretária abriu a gaveta e tirou dali a caderneta de telefones do zoológico. Vou procurar. Não. Quero saber onde ele está. Ele ainda está trabalhando? Está. Sim. Provavelmente na jaula do tigre. Foi onde eles marcaram o encontro. Encontro? A patologista. Ela queria pelos do tigre para um estudo que está fazendo. Meu Deus! Exclamou Jane. Maura,